Imagina que você tem que conviver com uma pessoa extremamente chata, extremamente desagradável, que te incomoda, te estressa e é um grande problema para você. Pode ser, sei lá, um chefe, alguém até da família, alguém com quem você tem que conviver. E você fica naquela, nossa, essa pessoa é insuportável, nossa, por que que ela fez isso? Nossa, que absurdo ela ter feito aquilo. Tem o seu diálogo interno em resposta ao que ela faz. Agora imagina que não dá para mudar isso. Imagina que não dá para mudar, um exemplo extremo mesmo. Não dá para mudar, a pessoa não vai mudar, não adianta o que você fizer, ou você não pode fazer nada por causa da posição que ela tá, não vai mudar, nada, vai permanecer assim. O que você pode fazer nesse caso? E entende que, tá, ela é chata, pode ser, vamos aceitar que isso é um fato, e tá te incomodando. Só que você não consegue se afastar dela, você não consegue mudar ela, você não tem uma saída, você está sujeito a isso. Você pode pensar, tá, então eu tô fudido, né? Não necessariamente, porque você ainda pode mudar uma coisa que é sua reação a ela. E primeiro, eu não tô dizendo pra você aceitar o que é ruim, pessoa chata. Eu tô dizendo em situações em que você não tem escolha de mudar as coisas. Então, isso tem que ficar muito claro. É uma situação extrema, digamos assim. Você ainda pode mudar a reação a ela. Uma das formas de fazer isso é aceitando que a pessoa é como ela é e que ela vai continuar sendo assim. Daí muita gente já se incomoda com isso. Ah, não posso aceitar isso. Tá, mas você não aceitar pode ser a isso pode não mudar nada, sabe? Porque o não aceitar, ele é interessante quando você pode mudar alguma coisa. Então a indignação, o incômodo te move para mudar alguma coisa. E aí você muda o que te incomoda e para de se incomodar. Show. Só que a situação não é essa. A situação é não adianta. Não adianta você não aceitar. É, por exemplo, a chuva é molhada. Então, você pode se incomodar. Eu não gosto da chuva molhada. E às vezes eu pego chuva, eu não tenho como evitar. Estou sem guarda-chuva e chove. Eu molho. E, entende? O diálogo interno, a não aceitação, o incômodo, tudo isso é uma camada a mais além do fato concreto em si. Então, pensa em duas situações, na mesma situação, só que respostas diferentes. Você, acho que você há de convir comigo que uma pessoa pode se molhar e odiar a chuva e ficar muito chateado com isso, incomodada. Tudo bem. Mas você consegue imaginar que tem pessoas que não ligam muito, né? Ah, a chuva. Vou fazer o quê? Molha, chega em casa, troca de roupa, seca, etc. Então são duas reações diferentes ao mesmo situação concreta, inevitável, da chuva molhada que está molhando. Você pode pensar, mas aí eu posso usar o guarda-chuva. Não é essa a questão. A questão é sair do modo solucionador de problema, porque nesses casos, em caso que você já percebeu que não dá para resolver, não dá para mudar, por exemplo, você está no metáfora, né? Você está num lugar em que você tem que sair de casa, você não tem guarda-chuva, você não tem jornal, você não tem nada para você cobrir. Ou, melhor, uma situação que você já está na rua, está a pé, não tem onde se esconder, está molhando. Então você pode se estressar mais ainda do que o incômodo natural da parada, de ficar molhado, etc. Tô super explicando? Tô, mas é porque essa parada de aceitação, ela é difícil de pegar, porque, né, questões mil aparecem na cabeça. Ah, eu não posso aceitar. Ah, isso é ser submisso, etc. Então, voltando agora à parte, depois de super explicar, a parte importante da questão. Situação que você não pode mudar, você que vai definir isso, não sei. Se você chegar nessa conclusão, não tem jeito, é isso aí. Então, o processo de acalmar um pouco esse seu diálogo interno, de revolta, de aceitação, ele pode te causar menos estresse, porque você vai parar de. Porque às vezes o estresse é esse, sabe? Igual a pessoa que tá na chuva, tá molhando,
né? Pode ficar frio, sei lá, molhado, incômodo. Mas se ela ficar incomodada demais com aquilo, inconformada demais com o modo como a coisa é, ela adiciona uma camada extra de processamento dessa informação e desagradável. Então você pode mudar a forma como você responde a isso, mudando a forma como você processa isso. De um modo é solucionador de problemas. Eu não posso ser, ou inconformado. Não posso aceitar, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não dá para fazer. Aí o outro modo que você pode escolher é o modo, ok, vou reagir menos, vou tentar me incomodar menos, tentar deixar com que isso não seja algo tão relevante, me impacte tanto quanto está impactando agora. Pode ser que eu possa deixar a chuva molhar um pouquinho e beleza. Pode ser que eu possa continuar molhando e fazendo minhas coisas, seguindo meu caminho, fazendo o que eu preciso fazer, mesmo com um pouco de incômodo. Então, entende? É uma questão. Primeiro é a questão sua. Você que vai decidir, essa situação não dá para mudar. Quando dá, você pode ir lá mudar. Quando não dá, você vê o que você faz. E você ajusta isso, né? Então pensa em dois modos, um solucionador de problema, aí um conformismo, uma indignação tal, ajuda. É aí que você pode fazer grandes coisas e grandes mudanças assim. E outra situação em que não dá, não tem o que fazer. E aí o que você faz? Você pode mudar a sua reação a isso. E creia-me, parece simples, e é simples na verdade, o aceitar uma coisa incômoda como ela é, uma coisa que não dá para mudar, não quer dizer que é fácil. Então, pode te exigir um processo, porque você vai estar em conflito com você mesmo, né? Você vai estar pensando, nossa, eu não posso aceitar. Aí você tem que pensar, não, mas e se eu não aceitar, não é pior? Porque eu estou me incomodando com o meu incômodo. É uma segunda camada. Aí a primeira parte vai dizer, não, mas é absurdo. Aí a outra parte vai dizer, tá, mas mesmo que seja absurdo, o que eu vou fazer? Se nada dá para ser feito para mudar isso. Entende? O julgamento de como você vai aplicar isso eu deixo para você. E eu não estou dizendo que você para fazer isso em situação X ou Y, não sei das situações da sua vida. Isso é você que vai decidir, você que vai julgar, avaliar e ver onde se aplica cada uma das duas coisas. Você pode não aplicar também, pode pensar, não, eu vou ficar no modo solução de problemas, mesmo assim, é sempre uma escolha. Porque essa questão sempre vai existir, essa tensão entre aceita a coisa ou tenta mudar. Por isso que eu vou botei uma situação inescapável em que você pode mudar, o que você pode mudar é a sua reação. Então tem outros métodos também que eles são de mudar a reação. Por exemplo, você mudar a sua forma de interpretação da coisa, que pode ser mais exigente, mais difícil fazer. Então, a aceitação ela pode já te aliviar um pouco, né? Você conseguir conviver com aquela coisa, deixar que aquela coisa aconteça com menos sofrimento e pode já te aliviar bastante aí, pode ser um primeiro passo para você reformular a questão e aí começar a pensar, tá, mas será que essa minha reação é a melhor possível? Ou será que nesse momento, nessa situação, é melhor possível? E você não precisa aceitar tudo, você pode mudar de novo, voltar para o modo de solução de problemas quando você puder solucionar os problemas. Entende? É um ajuste, não é para você ser submisso, mas também não é para você... Não é muito vantajoso você ficar batendo a cabeça na parede, que não sai do lugar, né? Espero que você tenha entendido meu ponto e fala comigo, a gente troca ideia. Se tiver alguma questão, dúvida a respeito, a gente desenvolve isso melhor, conversando. É uma coisa que a gente consegue mudar, isso, a percepção que a gente tem das coisas. E se você quiser dicas práticas para resolver um monte de coisa, um monte de problemas cotidianos e relacionados a isso, por exemplo, a estresse, relacionamentos,
Mais o quê? Um monte de coisa relacionada a isso. Até foco também. Então, por exemplo, tem esse livro do qual eu tô falando, que é a Psicologia Prática, que é um livro de técnicas de psicologia para você aplicar na sua vida mesmo. E ele tem um monte de capítulos. Daí, por exemplo, tem o capítulo de estresse, que é óbvio, mas tem o de foco, que você pode pensar, não tem nada a ver. Por exemplo, foco em estudos, né? Só que tem a ver se você conseguir enxergar as ligações, porque, por exemplo, essas coisas que te incomodam bastante, elas podem sequestrar sua atenção. Então te incomoda muito porque estão sequestrando sua atenção. Com a capacidade de focar em outras coisas, você liberta sua atenção e coloca ela em outras coisas. Coisas que podem ser muito mais vantajosas, coisas que você pode realmente melhorar, desenvolver, resolver. Entende? Então, o manejar a sua atenção também ajuda muito. Porque a gente tem uma tendência natural já a dar atenção demais ao negativo. Então, isso a gente tem que ter esforço para reajustar. Então, é fácil para muita gente ver tudo que é de ruim, por exemplo, essas situações e pessoas que incomodam, e ficar muito concentrado lá, quando na verdade tem outras coisas que podem ser muito mais importantes, que você pode focar sua atenção, você pode ir em busca, mesmo que tenham pessoas e coisas que te incomodem, sabe? É a história da pessoa na chuva. Você pode seguir seu caminho, você pode fazer um monte de coisa, você pode, inclusive, ter muita coisa boa, mesmo apesar da chuva. Então não é uma coisa tudo ou nada. É uma questão. Coisas boas, mesmo com incômodos. Então, só que se você foca só no incômodo, pode ser que você não veja as coisas boas, né? Fala comigo. Um abraço.